vamos mergulhar nos hábitos que, olha, definem como a gente envelhece. E não é só sobre saúde, não. O buraco é mais embaixo. Tem a ver com percepção, dignidade e, claro, nossa vitalidade social. 45 mil. Parece um número aleatório, né? Mas não é. Em só uma semana foi essa quantidade de gente que assistiu a um vídeo sobre, adivinha, hábitos que envelhecem. Isso mostra que sim, esse assunto toca numa ferida, numa preocupação que é muito real. E a razão para tanta gente se interessar não é vaidade, não é querer parecer mais jovem a qualquer custo. A questão é outra. É sobre um desejo muito, muito profundo de manter a dignidade, de continuar sendo relevante, de ser respeitado. Isso já nos joga direto no nosso primeiro ponto. Essa conexão que é fundamental entre como os outros nos veem e como a gente se sente por dentro. Nossa dignidade, a forma como a gente se apresenta para o mundo, sabe? Isso meio que dita as regras de como o mundo vai interagir com a gente. E olha, a análise do público sênior confirma isso. Existe um esforço muito consciente para fugir daquele estigma de fragilidade. A ideia é projetar a energia, sabe? Mostrar que a vida está ali pulsando com força total. Mas como é que essa busca por vitalidade aparece no dia a dia? Na prática mesmo. Bom, vamos começar pelo que é mais óbvio. O que todo mundo vê de cara, a nossa linguagem corporal. Essa comparação aqui é perfeita para a gente entender a diferença. Pensa só, de um lado uma postura mais firme, queixo para cima, isso passa uma ideia de energia, de confiança e até convida as pessoas a se aproximarem. Já do outro lado, uma postura mais curvada, de cansaço, mesmo sem querer, isso pode passar uma imagem de fragilidade e acabar afastando os outros. Então, o ponto central é esse, percebe? Um hábito que parece bobo, uma coisa física, tipo, para onde a gente olha quando anda, carrega um peso social gigantesco. É uma mensagem silenciosa que a gente manda e que pode definir totalmente a primeira impressão, antes mesmo da gente abrir a boca. Ok, falamos de postura, mas não para por aí. Tem outros dois fatores externos que têm um papel enorme em como somos percebidos. O nosso cuidado pessoal e, claro, o nosso tom de voz. E o material que a gente analisou traz um termo bem legal para isso: higiene da dignidade. A sacada aqui é que se cuidar não é uma obrigação chata. É, na verdade, uma prática essencial para fortalecer a autoestima e para impor respeito, né? Na prática, isso quer dizer coisas simples, tipo entender as mudanças do nosso próprio corpo com o tempo, cuidar da hidratação, das roupas, do cabelo, das unhas. Cada um desses detalhes não é só sobre aparência, é uma mensagem poderosa de que a gente se respeita. E a mesma lógica vale para a voz. A energia que a gente passa quando fala é crucial. Um tom de voz muito reto, monótono, ou aquela voz que está sempre reclamando de alguma coisa, sabe? Isso acaba criando uma barreira e, em vez de chamar para perto, afasta. E o problema é que, muitas vezes, esses hábitos externos, a postura, a falta de cuidado, acabam levando a um hábito interno que é bem mais perigoso, que é essa tendência de se afastar, de se isolar do mundo. Olha, e a análise sobre isso é bem direta, chega a ser alarmante. O isolamento social não é tratado só como uma questão de tristeza. Não, ele é colocado como um risco de saúde seríssimo, no mesmo nível de doenças graves como a hipertensão. Então, qual é o antídoto para isso? É se engajar, ser proativo, é ter projetos, buscar gente nova, sair de casa. Essas coisas são absolutamente vitais, e não só para a cabeça, para a saúde mental. É para a saúde física também. Ajuda a manter o cérebro funcionando a todo vapor. Agora, vamos mudar um pouco o foco e falar de um hábito que é puramente psicológico, mas que tem um impacto que todo mundo vê. Aquela mania de carregar o peso do passado, de viver remoendo arrependimentos. Esse hábito é apontado como um dos principais motivos para alguém parecer infeliz, resignado. É como se fosse uma âncora, sabe? Ela te prende e suga toda a energia que você precisaria para viver o hoje e pensar no amanhã. O que as fontes que a gente viu sugerem é uma virada de chave. Em vez de ficar olhando o passado como um peso, a ideia é enxergar ele como fonte de sabedoria. É uma ferramenta que, se a gente souber usar, ajuda a viver o presente com mais tranquilidade, com mais propósito. Beleza, vimos tudo isso. Mas e aí, como é que a gente pega essas ideias e transforma numa estratégia prática para resgatar nossa própria vitalidade? Basicamente, são 6 passos. E se parar para pensar, eles são exatamente o contrário daqueles hábitos ruins que a gente falou. É um mapa, um roteiro prático. Resumindo, postura de confiança, cuidar da aparência, modular a voz, se conectar com as pessoas, focar no presente e ter projetos. A grande lição que amarra tudo isso é a seguinte: o poder de mudança começa no autocuidado.
A forma como a gente se cuida manda um recado muito claro para o mundo de como a gente espera ser tratado. E isso, claro, influencia todas as nossas relações. No fim das contas, o que fica dessa análise toda é uma reflexão importante. Vitalidade não é sobre fazer uma mudança gigantesca da noite para o dia. É a soma de pequenos hábitos dia após dia. E aí fica a pergunta para a gente pensar: qual pequeno hábito dá para começar a mudar hoje para garantir um amanhã com mais vida?